Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Nós iremos tratar sobre a importância dos adjuvantes para os herbicidas. Nesse encontro nós veremos principalmente os tipos de adjuvante, como que os surfactantes atuam, se existe diferença entre óleos e surfactantes, quem causa mais toxidez à cultura, o óleo vegetal ou o mineral, e como que a ureia pode melhorar a performance do glifosato. Além disso, qual é a importância do pH da calda ou da água para a performance dos herbicidas. Iniciando, o conceito de adjuvante é qualquer composto que é adicionado à formulação do herbicida ou misturado ao tanque de pulverização facilita a mistura, aplicação e ou eficácia daquele herbicida. Nesse sentido, é importante levar em consideração que muitas vezes o adjuvante pode aumentar o nível de injúria na cultura. Então, pode ser bastante comum, dependendo da cultura e do herbicida, na bula indicar não usar adjuvante, pois o adjuvante ele pode aumentar o nível de toxicidade do herbicida à cultura. Um exemplo disso são alguns herbicidas na cultura do feijão, uma cultura muitas vezes que é sensível a esses herbicidas, onde há a recomendação do não uso de adjuvantes. Bom, no geral, os adjuvantes eles possuem uma dose específica para cada herbicida, cada situação possui uma dose. Na maioria dos casos, essa dose do herbicida do adjuvante ele varia em função do volume de cauda, então sua dose ela pode variar de 0,1 a 0,3, mas normalmente é 0,5% de volume por volume, ou seja, eu tenho 2.000 litros num tanque, correto? E nesses 2.000 litros no tanque eu tenho que colocar 0,5% desses 2.000 litros, então é volume por volume. Quando se trata de óleo, muitas vezes essa dose ela pode ser realizada como um produto em si, né? Uma determinada quantidade por hectare e não volume por volume, certo? Um cuidado importante, né, que o aumento da dose deste adjuvante ele pode aumentar o escorrimento desse produto sobre a folha e também fazer com que ocorra a perda de seletividade. Um ponto importante, isso vale também para fungicidas, principalmente quando uso óleos, né, e principalmente aí o óleo mineral, quando eu utilizo ele para aspersão em períodos quentes do dia, é possível que o próprio óleo cause toxidez à cultura, uma vez que altas temperaturas deixam a camada serosa da folha mais fluida e essa interação dessa fluidez dessa camada serosa que protege a folha com o óleo em si pode fazer que ocorra uma perda de seletividade. Tá? Os adjuvantes, no geral, eles são muito importantes para os herbicidas pós-emergentes, tá? Principalmente para os graminicidas, né, os herbicidas vendedores da SSAase, mas no geral os adjuvantes eles melhoram de 10 a 50% o controle de plantas daninhas. E ele é importante principalmente em situações não favoráveis, né? Como por exemplo o déficit hídrico. Também um exemplo, né, na cultura da cebola, o uso de óleos, ou adjuvantes no geral, ele pode remover a camada serosa, principalmente nos dias quentes, né, e aumentar o contato do esporo do fungo com as células da folha, aumentando a sua incidência. Bom, com relação aos tipos de adjuvante, né, então lembrando que adjuvante é qualquer tipo de produto que eu coloco para melhorar a performance, melhorar a aplicação, né, melhorar a mistura, nós temos diferentes tipos de adjuvante, correto? Então, o adjuvante é um conceito mais geral
E aí, dentro desses diferentes tipos de adjuvante, nós temos situações mais específicas. Então, neste encontro, nós vamos tratar sobre surfactantes, sobre óleos, sobre sais fertilizantes e também sobre redutores de pH. Mas além desses tipos de adjuvante, nós temos antiaderentes ou aderentes, anti-espuma, antideriva, umectantes, promotores de translocação, né? Mas principalmente nós vamos tratar sobre esses quatro. E um adjuvante muito importante, bastante utilizado, são os surfactantes. Então, como é que os surfactantes atuam? Basicamente, a principal alteração que um surfactante traz é aumentar a superfície de contato entre as gotas e a superfície das plantas e, consequente, aumenta a absorção, correto? A segunda ação é através da formação de micelas, né? E três é que ele previne a cristalização das gotas depositadas sobre as folhas. E agora nós vamos detalhar cada um desses itens. Bom, com relação ao aumento da superfície de contato entre a gota e a folha, né, e consequentemente um aumento da absorção, isso é possível em função da quebra da tensão superficial. Então aqui nessas imagens nós temos a trajetória da queda de uma gota, né, sem surfactante, né? Então vocês vejam essa gota depositada, né? Verifiquem que basicamente ela é como se fosse uma bola de gude, uma bola de tênis sobre uma folha, né? Sobre uma superfície, é uma gota totalmente arredondada, né? E aqui vocês podem ver o impacto dessa gota, né? Como que ela ocorreu esse impacto e ainda basicamente essa gota quase que saiu dessa folha no momento desse impacto, né? E aqui nós temos uma gota com surfactante. Vejam, é como se essa bola ela tivesse sido cortada, né? Então o ângulo a área de contato aqui ela é maior e assim consequentemente eu tenho uma maior absorção, correto? E aqui o impacto dessa gota, vocês percebam que quando essa gota tenta voltar em função desse impacto, uma boa parte dela está aderida em função dessa quebra da tensão superficial. Cada líquido tem uma tensão superficial, né? Um exemplo, o álcool ele tem uma tensão superficial muito baixa, por isso que ele é um bom antisséptico, porque o álcool com a sua baixa tensão superficial ele consegue entrar em ranhuras, consegue entrar em partes que outros produtos não conseguem, fazendo uma boa asepsia. Esse é um exemplo de tensão superficial. Mostrando aqui como que ocorre, né, de uma forma didática esse aumento de área de contato, né? Então nós temos aqui duas gotas que têm o mesmo volume, correto? Mas uma não tem surfactante e a outra tem surfactante. Então nós podemos ver aqui pela parte de cima que a área de contato aqui é muito menor do que a área de contato aqui. Então com certeza aqui eu vou ter uma maior absorção, né? E isso aqui faz muito sentido para aqueles herbicidas de contato. Então, quanto maior esse espalhamento, maior esse controle. Aqui mostrando algumas alguns trabalhos, né, mostrando a importância do espalhamento no controle de plantas daninhas. Nós temos aqui o aumento gradual da dose de um adjuvante siliconado, né? Aqui nós temos a representação de como que essa gota estava sobre essa folha da planta, né? E aqui nós temos um aumento gradual do controle dessa planta daninha em função da dose do siliconado. Então vocês percebam que basicamente a presença de um adjuvante fez com que o controle passasse de 45% para basicamente 100%. Então um controle, um aumento, né, significativo em torno de 50% a mais da presença do adjuvante para esse caso em específico. Aqui nós estamos vendo as diferentes
formas, né, de uma gota em função dessa tensão superficial, né? Quando é água pura, quando nós temos um surfactante que ele não é siliconado na dose de 0,25%, né? E quando nós temos aqui o uso, né, de um adjuvante siliconado que se chama breakthrough. Então, break é quebra. Tá? E aí vocês podem verificar aí basicamente a formação de um filme. Claro que, além de ocorrer a quebra da tensão superficial, esse produto em si ele tem que também ter umectantes muito poderosos, né, para que essa lâmina de água aqui, que é quase invisível, não evapore de uma forma muito rápida. E aí evite a absorção do produto em si. Então, além de quebrar a tensão superficial, um produto como esse, né, em função de formar um filme sobre a folha, ele também tem que ter outros aditivos que façam com que essa gota ela permaneça o maior tempo possível sobre a folha para que possa ser absorvido o herbicida. Então, uma das questões é a quebra da tensão superficial que está relacionado com o controle. A outra forma de performance, né, desses adjuvantes, no caso aqui os surfactantes, é a formação de micelas, né, que possibilita a absorção de produtos hidrofílicos e lipofílicos. Então, basicamente aqui nós temos a representação da água, né? Aqui nós temos a representação do óleo e nesse caso em específico, né, o óleo separado da água, né, correto? E eu tenho aqui o surfactante em si, que começa a fazer a formação das micelas, ou seja, ele consegue de certa forma, né, entre aspas, dissolver um produto oleoso num produto aquoso, né? Uma vez que esse surfactante em si, ele possui uma cauda que é amiga do óleo, correto? E possui a cabeça que é amiga da água, né? Então nesse sentido ele faz uma proteção, né, com as caudas se ligando com o óleo, né, formando toda uma parte amigável à água, fazendo com que não ocorra essa separação de fases e esse produto oleoso ele esteja, de certa forma, emulsivo, né, esteja, entre aspas, né, não separado, ele esteja em mistura, né, numa solução aquosa. Então, isso é um fato muito importante para a performance de muitos herbicidas. E, por fim, nós temos a questão que a presença, né, desses surfactantes, eles evitam o secamento da gota, né, evitando, então, a cristalização. Então, vocês estão vendo aqui uma representação de uma gota, tá? E aí, quando ocorre esse processo de seca e essa gota ela tem um surfactante, né? Então vocês podem ver aqui que existe uma proteção dessa gota, né? Principalmente um produto que tem uma boa interação com a cutícula, com a camada serosa da folha e que permite que essa gota não evapore, né? Faz essa proteção da gota e permite ao mesmo tempo que o ingrediente ativo seja absorvido pela camada serosa. Quando eu não tenho esse surfactante junto, né, o que pode acontecer é o secamento dessa gota e o ingrediente ativo ele fica na forma cristalizada sobre a folha, quase que impossibilitando a sua absorção. Sobram pequenas partições, né, em contato ali com a membrana cuticular, com a camada serosa, fazendo com que a dose absorvida seja muito baixa. E uma vez que formam esses cristais, é muito baixo a absorção, talvez em função de um sereno, de uma chuva leve, né, que dissolva de novo esses cristais e façam que eles sejam absorvidos. Mas isso é quase imensurável. E tudo isso, né, a quebra da tensão superficial, né, a proteção da gota, de certa forma seca,
ela ajuda muito nos processos de redução de deriva. Então, nós estamos numa discussão no estado do Rio Grande do Sul muito grande com relação à deriva de 2,4-D, né? E o uso de adjuvantes ele melhora muito a performance do herbicida, né? A performance da aplicação em si, uma vez que também o operador esteja treinado, o equipamento bem regulado, né? E seja aplicado nas condições ideais. Então, aqui vocês podem ver, né? Aqui somente água, aqui utilizando um adjuvante que tem uma ação antideriva e aqui não utilizando um adjuvante. Então, vocês podem ver aqui com adjuvante, né? Claro que aqui a barra está erguida um pouco, né? Facilita isso, mas fica bem visível aqui a questão da deriva em si. Existe também o conceito de volatilidade, né? Que isso daí já foge um pouco da questão exclusivamente da tecnologia de aplicação e é muito mais uma característica físico-química do herbicida, né? Mas a deriva em si, ela é em função da água, né? E nessa água, né, da cauda leva junto o herbicida. Então aqui a redução da deriva ela pode ser em função do equipamento regulado, ponto de pulverização correta, condições ambientais ideais, né? E também a, a questão de produtos aí que reduzam, melhorem, né, a cauda em si e reduzem essa deriva em si. Bom, muitas vezes quando acabamos de falar de surfactante, depois nós vamos falar sobre óleo, né? E aí, muitas vezes, quando nós dissemos que para produtos oleosos, né, principalmente emulsões e suspensões, a tendência é usar óleos e produtos solúveis, né, principalmente produtos de contato, o ideal é usar surfactantes, né, que nós também chamamos de espalhantes adesivos. E aí, sempre quando a gente diz assim, muitas vezes, para herbicida tal, que é uma solução aquosa, né, que é um herbicida de contato, o ideal é usar um surfactante, né, que tem o efeito de quebrar a tensão superficial, o espalhante adesivo, essas coisas. Aí sempre pode ter alguém, né, que levante a mão e dizer, professor, mais uma vez, lá em casa, nós utilizamos esse produto com óleo e funcionou muito bem. Né? Ou ao contrário, é um produto, é um graminicida, é uma emulsão ideal que se utilize com óleo. Mas nós não usamos óleo, usamos lá uma empresa tal, produto à base de tal e funcionou. Pode acontecer? Pode, né? Inclusive você nem usar adjuvante nenhum e controlar. Desde que as condições estejam todas perfeitas, né? Dose correta, planta não estressada, com 2, 3 folhas, né? Planta sensível àquele herbicida, né? Que morre com doses muito baixas, pode acontecer. Lembrem que o adjuvante ele está ali para melhorar a performance, né? Não para fazer com que funcione. Mas nesse cenário que nós vivemos hoje, de fazer aplicações em plantas normalmente em estádios de desenvolvimento mais avançado, janelas de aplicação muito complexas, né? Fora do ideal de ambiente, né? Com relação a vento, com relação a estresse hídrico, com relação à temperatura. Então, o adjuvante, muitas vezes, é a diferença entre a eficiência e a ineficiência do herbicida. Aqui neste exemplo, nós estamos vendo a performance de dois herbicidas, né, que é o glifosato e o quizalofop, sobre uma planta daninha de folha estreita chamada Setaria viridis. Isso foi um trabalho realizado na Europa, onde que lá essa planta daninha ela é muito importante em cereais de inverno, principalmente. E aqui nós temos a porcentagem de controle dessa planta daninha, né, de 0% de controle a 100% de controle, e aqui o uso de diferentes adjuvantes. Né. Nesse lado aqui nós temos mais o uso de produtos oleosos, tá? E aqui nós temos mais o uso de surfactantes. Então a tendência é produtos oleosos eu uso com emulsões e suspensões. Essa é a tendência, mas não é a regra, não é 100%, tá? Mas é uma tendência.
E os surfactantes eu devo usar com concentrados solúveis, soluções, principalmente para herbicidas de contato, que eles causam maior espalhamento da gota aspergida sobre a folha. Então vamos pegar aqui primeiro essa curva em vermelho. Essa curva em vermelho, ela representa o herbicida Kizalofop, CE, que é um concentrado emulsionável, ou seja, é um ingrediente ativo que ele foi dissolvido em solventes orgânicos, produtos oleosos, correto? Então, o que acontece? Quando eu estou usando basicamente produtos oleosos como adjuvante, eu tenho controle acima de 75%. Aí eu saio desses produtos oleosos, aqui nessa região, e vou indo para produtos mais surfactantes. E aí eu tenho a redução, né? Eu tenho a redução do controle dessa planta daninha, saindo em torno de 90%, chegando em torno de 30%, correto? Agora nós temos nessa linha verde o glifosato concentrado solúvel. Então, o que acontece? Quando eu estou com esse produto à base de uma solução e estou usando produtos oleosos, eu tenho um controle baixo. Eu vou saindo dos produtos oleosos e vou indo para surfactantes. O que acontece? Eu aumento o controle desta planta daninha. Então, basicamente, né, existe uma característica físico-química desses ingredientes ativos que é o log de KW. Então, KW significa constante octanol água, né? Do W, water, em inglês. O octanol ele é um solvente orgânico, né? E a água é a água em si. Então, basicamente, o log de KW ele nos indica se tem mais uma afinidade com o octanol ou uma afinidade com a água. Nesse caso aqui do glifosato em si, o log de KW dele é negativo, né? Mostrando então que ele tem uma interação muito maior do que com a água do octanol, porque é uma divisão octanol sobre água. Se o resultado foi negativo, né, então quer dizer que o divisor ele é muito maior do que o dividendo. E nesse caso aqui, como o log de KW foi positivo e maior que 1, né, isso aqui nos indica, né, se é uma divisão octanol sobre água e o resultado dele é alto, então houve uma maior interação do Kizalofop com o octanol. Até por isso, né, que esse produto aqui ele é um concentrado emulsionável e esse aqui é um concentrado solúvel, certo? Então, nesse sentido, óleo não é a mesma coisa que surfactante, surfactante não é a mesma coisa que óleo. A única coisa é que os dois são adjuvantes. Tá? E a tendência é que quando eu tenho um tipo de formulação, eu tendo a usar um, né? E quando eu tenho outro, eu tendo a usar outro, certo? Aqui nós temos alguns dos adjuvantes no Brasil, né? Então nós temos aqui alguns óleos vegetais, minerais e óleos de metilados, né? Então nós temos alguns exemplos aqui como Nimbus, Áureo, Assist, Dash, Lanzar, Opa, né? E geralmente a dose deles é de 0,25 a 0,5%. Normal, uma dose mais comum é 0,5%. Aí nós temos aqui a classe dos espalhantes adesivos, né? Nós temos aqui a Grau, Energic, Fixate, Breakthrough, Silhouette, Grip, Atarbani, Gotafix, Heighten, né? Onde a dose pode variar de 0,02 a 0,5%. Tá? E ainda nós temos uma outra linha ainda, né? Que são os fertilizantes foliares, eles entram como os fertilizantes foliares. Isso aqui acontece porque muitas vezes é mais fácil registrar um fertilizante foliar do que um adjuvante, né? Mas agora também o adjuvante ele mudou recentemente e o registro dele está muito fácil, né? Ele foi separado
da classe de agrotóxicos, né? Então ele não precisa seguir mais todo aquele processo de registro. Né? Então muitos adjuvantes eles podem ter ido pela linha dos fertilizantes foliares, né? Onde é adicionado alguma porcentagem de algum mineral em si, né? Para fazer com que ele entre como um fertilizante foliar. E aqui tem uma informação que não é comum no mercado, não é comum na literatura, né? Falando qual que é o tipo de óleo e qual que é a relação óleo versus tensoativos dos principais adjuvantes no Brasil. E aí a questão dos adjuvantes em si é que o registro dele não é bem caracterizado, né? Então acaba ocorrendo algumas situações. Então nós vamos ter aqui alguns adjuvantes, né, e os seus registrantes, né? Então aqui tem Lanzar da UPL, Nimbus da Singenta, Aura da Bayer, Assist da BASF, né? O Nimbus está saindo do mercado, entrou um outro agora recentemente, no lugar do Nimbus, até onde eu sei. Enfim, né, cada empresa basicamente tem o seu adjuvante. Né? E aqui é né, o tipo de óleo principal que se tem em cada um desses. Né? E aqui uma informação importante. Nós temos nenhum desses produtos, ele é 100% óleo ou 100%, né, espalhante em si. Então olha que interessante aqui. Ó. Tanto o Lanzar, né, quanto o Nimbus, eles têm metade por cento óleo, né, sendo que o Nimbus é óleo mineral, o Lanzar é óleo éster metílico de sódio, né, e os outros 50% são tensoativos. Tá? E o que chama a atenção é esse produto em si em específico, né, que por alguma razão desconhecida, o registro dele, em vez de ser um óleo vegetal, né, o que foi colocado na bula é um dos tensoativos, que é o alquil éster etoxilado do ácido fosfórico. Então, não quer dizer que é o único tensoativo que tem aqui. Deve ter, com certeza, tem mais tensoativos aqui, né, em torno de 2, 3, mas foi registrado um deles. Tá? E aqui, né, mesmo naqueles produtos que nós conhecemos como óleo mineral ou óleo vegetal, ele tem uma porcentagem de tensoativos, né, que são surfactantes, na verdade, aquilo que a gente discutiu antes. Então vocês vejam que como que o registro, né, desses adjuvantes no Brasil, ele acaba não sendo 100% completo, certo? Muito bem. E aí nós saímos dos surfactantes, né? Aqueles produtos que quebram a tensão superficial, que formam micelas, né? Principalmente para não haver a separação de fases oleosa e aquosa, né? E também evita a cristalização, né, do ingrediente ativo sobre a folha. E passamos para os óleos. Basicamente aqui, né, nesse slide já diz que nós temos basicamente dois tipos de óleo. Né? O óleo mineral, basicamente a base de petróleo, de derivados de petróleo, e o óleo vegetal. Tá? E existe uma diferença importante para deles. Né? Então, o óleo mineral ele é mais agressivo do que o óleo vegetal. Então, aqui, em relação ao óleo mineral, né, diz que torna os graminicidas mais eficientes, certo? Então, os graminicidas são os herbicidas inibidores de ACCase e eles são muito dependentes de óleo, né, de adjuvante no geral, né, mas de óleo em si. Né? Então, nesse caso, como o mineral ele é mais tóxico por si só, né, então o óleo mineral quando é para dessecação, onde eu não tenho uma cultura implementada, né, a preferência é que quando a recomendação é óleo, se utilize o óleo mineral. Tá? E aqui nós temos o óleo vegetal, né, que possui menor fitoxicidade, então esse tipo de óleo ele é melhor quando estou com a cultura implementada. Tá? E o interessante, tanto para o óleo mineral, aqui está para o óleo vegetal, né? Mas também serve para o óleo mineral, é que para diminuir a evaporação da gota, deve ser feita uma pré-mistura do herbicida, né, antes da adição no tanque. Então,
Nós fizemos um trabalho recentemente onde nós pegamos diferentes graminicidas, pegamos o óleo ou enfim o adjuvante recomendado, né, porque alguns não são caracterizados como óleo, mas enfim, né, mas pegamos o óleo, fizemos uma pré-mistura e fizemos a aplicação sobre plantas de folha estreita. E aquelas tratamentos que tinham feito essa pré-mistura, né, pega lá o herbicida, vamos mudar nomes para ficar mais fácil, né? Pega lá o Verdict Max, por exemplo. Pega o óleo recomendado do Verdict Max e faz uma pré-mistura, como aquilo que nós ensinamos do pó molhável, né? A gente faz essa pré-mistura e depois coloca no tanque, melhora a performance desse herbicida. Em média, 10%. Vai variar de situação para situação, mas aí aumenta 10%. Por quê? Porque ele diminui a evaporação da gota e aumenta a absorção. Um outro caso bem conhecido, né, para dessecação, onde nós temos principalmente trapoeraba, né, existe um herbicida chamado carfentrazone, que é formulado numa emulsão, então ele requer óleo, né? Um exemplo de marca comercial se chama Aurora, e aí você pega o óleo mineral, faz essa pré-mistura com o carfentrazone e junto com glifosato ou outros herbicidas, aplica sobre a trapoeraba e aí nesse sentido aumenta significativamente o controle da trapoeraba quando eu faço a pré-mistura. Quando comparado, eu uso óleo mineral, né, mas coloco no tanque numa ordem que não é feita a pré-mistura. Controla igual, tá? Mas quando eu faço a pré-mistura, eu tenho velocidade de controle, eu tenho maior eficiência muitas vezes do que cenários quando eu só uso o óleo mineral sem fazer essa pré-mistura. Tá? Então isso é importante. E aqui, né, é, mostrando também que os óleos, principalmente o óleo vegetal, ele faz a redução da hidrólise e fotodecomposição de alguns herbicidas na água, né? E como que o óleo ajuda na absorção, né, desses herbicidas. Basicamente, o óleo ele solubiliza essa camada serosa da folha, né, e fazendo com que os herbicidas sejam mais absorvidos. Então, nos próximos encontros, nós vamos falar sobre a absorção de herbicidas, né, pós-emergentes, e nós vamos verificar que a maior barreira para a absorção de um herbicida é a camada serosa. Então, nesse sentido, os óleos eles ajudam na absorção, fazendo essa solubilização dessa camada serosa, certo? Agora nós saímos dos óleos e vamos para os sais fertilizantes. Tá? E aí esse item é muito importante porque ele faz uma ligação com o encontro relacionado a formulações e também, de certa forma, misturas de tanque, tá? Porque os sais fertilizantes eles ajudam muito na performance, principalmente daqueles herbicidas que sofrem dissociação, ou seja, aqueles herbicidas que além do ingrediente ativo, né, ele também tem a questão do equivalente ácido. Né? Então, alguns exemplos de sais fertilizantes, né, são sulfato de amônia, nitrato de amônio, ureia, bisulfato de sódio, né, que são compostos que podem ser utilizados na aplicação de herbicidas, né, na melhorar a performance. Claro que, por fato de ser sais, tem que tomar o cuidado com relação à corrosão de equipamentos, à degradação de equipamentos, isso é um fato importante. E basicamente, como é que esses sais fertilizantes atuam? Como é que é o modo de ação deles? Tá? Primeiro de tudo, eles reduzem a cristalização do ingrediente ativo. Assim como vocês viram, né, lá na questão dos surfactantes, uma das formas de atuação dos surfactantes, além de quebrar a tensão superficial, além de fazer a formação de micelas, era a redução da cristalização do ingrediente ativo sobre a superfície da folha. Além disso, o que esses compostos nitrogenados fazem? Eles precipitam sais, né, ou precipitam cátions. Então, nós vimos anteriormente, né, que ocorria a dissociação desses produtos de alguns herbicidas, como o glifosato, fica uma parte negativa,
vai um sal de sódio, um sal de cátion, um sal de magnésio, que são positivos, né? E acaba se ligando com esse ingrediente ativo e aí fazendo com que ele perca performance. Né? Ainda, o que acontece é que esses sais à base de amino também possuem uma maior penetração na cutícula, tá? Então, por isso que até existe lá 2,4-D amina, né? Existem algumas formulações de glifosato que também são de sal isopropilamina, né? Que faz com que tenha uma absorção boa na camada serosa. Tá? Além disso, esses produtos eles podem fazer a acidificação da parede celular, né? Fazendo com que principalmente a absorção de NH3, reduz o pH, né? E aí pode também, com o aumento do pH, voltar na forma não iônica, né? Mas enfim, de certa forma, os sais fertilizantes eles ajudam a translocação do produto, né? De certa forma, é isso que está colocando aqui. Ainda, esses sais fertilizantes fazem com que tenha uma difusão facilitada, né, desse herbicida célula a célula, né? E, principalmente para glifosato, em estádios mais avançados de desenvolvimento, o uso de sais fertilizantes eles já tem uma performance comprovada cientificamente. Então, um exemplo de como que esses sais fertilizantes ajudam é esta situação aqui, né? Principalmente quando tem uma água com presença de cátions, né? Então, cátions como cátions de ferro, alumínio, que tem uma ação muito forte sobre o equivalente ácido. Né? Então, quanto maior for, né, essa carga positiva desse cátion, né, maior a interação que ele vai ter com esse equivalente ácido. Então, basicamente, relembrando, né, eu tenho aqui o ingrediente ativo, sal, glifosato, sal de isopropilamina, que é isso aqui todo junto, né, tá ligado o menos com o mais. Né? E aí, quando está dentro da garrafa, né, quando está dentro do pulverizador e quando está sobre a folha sendo absorvido, o ideal é que o sal isopropilamida esteja junto com o equivalente ácido, porque como nós vimos, né, os sais à base de amina, né, que tem um nitrogênio, certo? Faz com que a absorção seja mais rápida, correto? Entretanto, se esse glifosato, além de estar numa água com pH alto ou numa água que tem muito cátions, né, essa parte negativa do equivalente ácido vai sofrer uma competição com esses cátions, né, e vai acabando ocorrer a troca aqui, aonde que esse sal de isopropilamina sai, e aí esses cátions se ligam com o glifosato, e aí nesse sentido a taxa de absorção cai bruscamente. Então, basicamente, essa aplicação ela acaba não funcionando. E aí, quando eu uso, né, um quelatizante, eu uso esses produtos, né, à base de aditivos nitrogenados, ocorre essa quelatização, aonde que esses cátions são sequestrados e dessa forma, quando eu coloco lá o glifosato no preparo da calda, eu não vou ter essa interação aí com esses cátions. Né? Algumas considerações importantes aí com relação aos aditivos nitrogenados, né? Ele vai variar de herbicida para planta em função do ambiente, né? O volume de calda, se a qualidade dessa água, né? Mas geralmente a ureia vai de 2 a 4 quilos por hectare, né? Sulfato de amônio 1 a 2 quilos, né? Para baixar o pH da calda. Eu posso usar ambos, mas o ideal é que tenha um alto volume de calda por hectare. Existem já algumas regiões utilizando Arla 32. Então, Arla 32 é um componente que é utilizado em caminhões mais modernos. Né? Esses caminhões modernos e eles possuem um tanque específico que coloca esse Arla 32. Esse Arla 32 ele é utilizado na queima de combustíveis para reduzir, né, na combustão do combustível no motor para reduzir a questão
do impacto ambiental, né? Nesse sentido, ele reduz a emissão de gases tóxicos no ambiente, né? E ele é a Arla 32 porque ele tem 32% de nitrogênio. É um produto que é basicamente barato, em torno de não mais do que R$ 2 o litro, né? E aí, nesse sentido, tem sido utilizada para melhor performance dos herbicidas, principalmente durante a dessecação. Entretanto, mesmo usando esses aditivos nitrogenados, tem que usar o óleo ou adjuvante, aquilo que é recomendado na bula do produto, certo? Assim como também os redutores de pH. O fato de usar um redutor de pH, né, mesmo assim tem que fazer o uso do surfactante ou do óleo conforme recomendação de bula. Bom, com relação a esse tipo específico de adjuvantes, né, principalmente em água alcalina, pH alto, pode ocorrer a hidrólise do herbicida. Então, quando eu falo hidrólise, ou eu falo que nós vimos falando antes, né, a dissociação do sal do equivalente ácido, né, deixando o equivalente ácido livre, é a mesma coisa que como fosse uma hidrólise, que é uma quebra, né? Então, a alcalina promove a quebra da molécula. E aí, essa molécula estando quebrada, ela não vai ter aquela função esperada. O nível ótimo do pH para a maioria dos herbicidas, ele está entre 4 e 6. Então, como a gente falou anteriormente, por exemplo, para glifosato, o pH ideal é 5. Não que o pH ideal é 5, mas quando ele está em 5 já está bem melhor do que quando comparado ao pH 7. Então, foi feito um levantamento aí no estado do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, né, e se verificou que a grande maioria da água coletada para pulverização de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, ele possui o pH em torno de 7. Então, esse é um fato importante. Tá? De certa forma, quando eu reduzo o pH, eu poderia reduzir a dose do herbicida, mas isso é um pouco complexo, né? Então, acho que é interessante nas primeiras vezes não reduzir a dose e principalmente, né, verificar a performance em relação ao controle de plantas daninhas. Então, lembrando que quando eu coloco glifosato, ou 2,4-D, ou aloxifop, né, ou triclopyr numa água com pH alto, se eu deixo essa calda parada por um bom tempo, né, depois de certas horas, a dose que está ali dentro já não vai ser mais a mesma do que o preparo. Então, se eu usei lá 2 litros de glifosato por hectare, ficou parado 3 horas, depois eu não tenho mais essa dose original, porque vai ocorrendo essa hidrólise. Né? Então, quando eu tenho pH baixo, as moléculas não são dissociadas, que permitem uma maior absorção, uma melhor absorção, porque está lá junto com o sal, né? O sal amina, o sal isopropilamina, o sal potássio, né? Qual for o sal em si, né? E permite uma melhor absorção. Olha que interessante essa situação aqui, né? Que tem as características de dois redutores de pH, né? Um nome comercial aqui PHFOS e outro Redumax. Então, eles possuem uma porcentagem de nitrogênio, cada um variando, né? Aqui a dose recomendada e alguns produtos aqui que fazem aí a redução do pH em si, né? Então, nós temos esses dois exemplos. E olha aqui que interessante com relação ao controle de leiteiro, né? Em função de dose de glifosato e em função também do uso do redutor de pH. Então aqui eu tenho a dose de glifosato, 900 gramas do produto comercial e aqui é 450, correto? Aqui é testemunha aonde eu não tive nem, não foi aplicado, né? Então não tive controle, certo? E aqui a questão de adicionar só o glifosato com a água pH 6,85. Então aqui eu não usei redutor de pH e quando deu 14 dias após a aplicação, o que aconteceu? Na dose de 450 eu tive 0% de controle e na dose 900 eu tive 95% de controle. Bom,
Agora eu saio do glifosato no pH 6,85 e eu reduzi o pH para 6 antes de adicionar o glifosato. Usei aqui o pH FOS. E olha o que aconteceu. Só de reduzir de 6,85 para 6, eu saí de 95 e fui para 100%. Mas o mais impressionante é aqui, ó, eu passei de 0 para 90%. Simplesmente por reduzir o pH em menos de um ponto. Quando eu reduzi esse pH de 6 para 5, eu mantive o controle alto, né? E quando fui para pH 3,8, continua um controle muito elevado. Então, o que acontece nesse caso aqui em específico, né? Talvez, né, um exemplo, ele utilizou aqui 900 gramas de glifosato, mas depois, na hora de aplicar, já não tinha mais as 900, talvez tinha aí 450, por exemplo. Né? E aqui, que já era 450, depois de um tempo já estava abaixo da dose necessária para controle, então, quem sabe 100 gramas, 200 gramas, né? Uma quantidade muito baixa, então não tive nenhum controle. E o fato aqui, quando eu reduzi de pH, né, para 6, para 5, para 3, quando ele foi aplicar nessa dose mais baixa, de fato lá tinha 450 gramas, né, e foi o suficiente para ter um controle elevado. Então, nós falamos, né, anteriormente para glifosato, o pH 5 já está ótimo, né, para redução, né, uma vez que aqui nós estamos falando de leiteiro, mas tem, né, outras plantas daninhas que o glifosato tem maior dificuldade, então quanto maior a dose original, melhor a performance. E ainda de acordo com as referências bibliográficas, né, o, o pH ideal de água para o glifosato seria 3,5. O interessante é que formulações mais modernas de glifosato, como por exemplo o Roundup WG, quando você prepara uma calda, você coloca na água, você mede o pH da água até 7, você coloca o Roundup WG, né, ali já tem acidificantes que reduzem o pH aí em torno de 5, né, fazendo que tenha uma performance mais elaborada. Tá? Bom, aqui nós temos um gráfico bem interessante, né, mostrando a estabilidade de produtos. Né? Então, aqui eu tenho um inseticida chamado Triclorfon, né, a performance, o tempo de vida dele, e aqui nós temos um inibidor de Protox, né, que é o Flumiclorac, também o tempo de vida. Olha que interessante, quando eu preparo uma calda em pH 5 de Flumiclorac, esse Flumiclorac ele fica estável nessa calda por 100 horas. Quando eu reduzo de pH 5 para 6, ou seja, eu aumento o pH de 5 para 6, o que acontece? A estabilidade cai para em torno de 50 horas. Quando foi para o pH 7, a estabilidade já caiu para 20 horas, né? pH 8 em torno de, sei lá, 5 horas e pH 9 questão de minutos. E veja que o comportamento é diferente para cada produto, né? Aqui no pH 6, o tricloform tem 80 horas, quando vai para o pH 7, cai para 10 horas. Então, você vê que isso varia de herbicida, de produto para produto, né? Todos esses itens que nós estamos falando aqui para herbicida também vale bastante para fungicida e inseticida. O que tem que tomar cuidado é que alguns fungicidas eles requerem pH mais alto e os herbicidas requerem pH mais baixo. Então, quando se faz uma mistura lá de herbicida com fungicida, né, e você ou corrige para um, corrige para outro, ou não corrige, né, sempre alguém vai sair prejudicado. Tá? E aqui nós temos o pH ideal para alguns herbicidas, né, principalmente alguns herbicidas que estavam mais tempo no mercado, né? Mas vocês podem perceber aqui que basicamente o pH em torno de 5, né? Ele já tem uma boa performance aí na questão de duração. Então, inclusive aqui tem uma informação para o fluazifop, que é um herbicida, um graminicida, né?
Quando ele está em pH 9, ele dura 17 dias, em pH 7 ele dura 150 dias e em pH 4 ele dura 500 dias. Então, vê que isso varia muito de produto para produto, certo? Muito bem, o que nós vimos até agora, o que aprendemos nesse nosso encontro, né? Nós vimos que temos diferentes tipos de adjuvante. Então, adjuvante é uma denominação geral, né? Como se fosse veículos automotores. E aí, dentro dessa classe geral, né, de adjuvantes, né? Assim como para automotores nós temos veículos de passeio, nós temos SUVs, nós temos utilitários, né? Existem uma série de classes, né? Aqui também com relação a adjuvantes, ele é uma classificação mais geral, e aí eu tenho os surfactantes, eu tenho os óleos, tenho os aditivos nitrogenados, tenho os vetores de pH, né, que foram os principais adjuvantes que vimos. Né? E aí com relação aos surfactantes, é importante relembrar como que eles atuam, como é que eles melhoram a performance do herbicida. Né? Uma porque eles reduzem a tensão superficial da água, fazendo com que o contato desta gotícula sobre a superfície da folha seja maior, né? Além da formação de micelas para evitar a separação de fases entre a fase aquosa e a fase oleosa, né? E ainda evita a cristalização do ingrediente ativo. E nós vimos que também óleo e surfactante não é tudo igual, apesar de que hoje nós temos no mercado, como nós vimos ali, alguns produtos que são à base de óleo, que dizem lá que são óleos, mas 50% deles, daquela presença daquele líquido, tem surfactantes na forma de tensoativos. Tá? Apesar de não ser tudo igual, hoje nós temos vários produtos que existem, né, no mercado, tanto com a presença de óleo como surfactantes, correto? E também vimos que o óleo mineral ele é ideal para dessecação porque ele é mais agressivo. Né? Então, se eu estou fazendo um controle de plantas daninhas e eu não tenho nenhuma cultura implementada, eu vou de óleo mineral. Se eu tenho a cultura implementada, eu vou de óleo vegetal. Tá? E também vimos, né, o porquê que é importante reduzir o pH para evitar essa dissociação dos herbicidas, né, evitar essa hidrólise dos herbicidas ainda dentro do tanque de pulverização. Então, esses foram os principais pontos abordados. Eu espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo, porque, repetindo, né, são pontos bastante práticos e como os conteúdos anteriores, se vocês forem para o campo, né, se vocês atuarem no campo, com certeza vocês vão se deparar com situações que vão envolver adjuvantes. Né? E como falamos anteriormente, muitas vezes o adjuvante ele é a diferença entre um alto nível de controle, né, em relação a um baixo nível de controle. Então, um ponto importante, quando faz a aplicação de um herbicida e ele não funciona, né, tirando o caso de resistência, mas quando essa planta não é resistente e aquele herbicida ele não funcionou, é como se fosse um acidente de avião. Dificilmente o acidente de avião ele é causado por por uma causa específica. Né? Normalmente é uma soma de fatores, uma soma de erros que fez com que aquele acidente acontecesse. Então, quando você faz uma aplicação numa planta que é sensível e ela não morre, então provavelmente não foi o adjuvante correto, talvez houve uma redução de dose, né? O pH da água estava alta, essa planta estava estressada, né? Foi aplicado numa condição de alta temperatura do ar, com baixa umidade relativa do ar em associação, né? A planta estava fora do estágio ideal de controle, talvez a ponto de pulverização não foi a mais adequada, né? Haviam problemas de tecnologia de aplicação, então todos esses somatórios fazem que no final o produto não atue com 100% de eficiência, correto? Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Caso tenham dúvidas, procurem nos horários de atendimento, mandem e-mail que está aparecendo aí na tela, né? E fica o convite
para seguir nossas redes sociais, né? No Instagram, Ander Nunes, com bastante frequência estamos postando lá materiais relacionados à disciplina. Bons estudos!